Bem, a minha ideia sobre a União Europeia é que o desafio está no próprio conceito, como eu vejo. Como se consegue que 27 Estados-membros adotem essencialmente a mesma política externa, a mesma política económica. E é muito difícil conseguir que algo disso seja feito. Ou seja, como você faz 27 países não necessariamente agirem em seu próprio interesse nacional, que é cada vez mais divergente, mas sim seguirem alguma política comum. E, bem, a certo nível tende a haver uma retirada de soberania, onde, mesmo quando não é necessário, é esta obsessão federalista que eles têm na UE também, de que a forma tem de ditar a função. Nós apenas centralizamos o poder em Bruxelas e depois, de alguma forma, resultará num, sabe, Estados Unidos da Europa bem-sucedido. Mas acho também que isso torna os europeus mais ideológicos e vulneráveis a narrativas onde algo é sempre preto ou branco, porque é preciso armar armadilhas retóricas e, bem, essencialmente argumentar que em qualquer questão há só uma resposta certa e a outra é imoral e errada. E é assim que se cria consenso, seja para expandir a UE, desenvolver uma moeda comum, política externa, seja o que for, sempre tem que ser preto ou branco, é bem e mal, caso contrário, ou não se consegue envergonhar países para o consenso. Quer dizer, olhe para o Orbán, ele acha que diplomacia com a Rússia é uma boa ideia. Ele é agora um vilão, é o melhor amigo de Putin na Europa, buscando minar o continente. Quer dizer, é o que fazem sempre que há discórdia. Mas eles, de certa forma, têm que fazer isso, eu acho, porque é o que acontece quando se tem 27 países que, de alguma forma, têm que chegar a uma política comum e eu acho que era aparentemente gerenciável para alguns até certo ponto, mas a falha em digitalizar e também nos cortar do recurso energético russo e do mercado russo por completo. Eu acho que isso piorou muito neste conflito, porque se a UE não entregar benefícios econômicos que sejam geoeconômicos, bens materiais para seus membros, o que a manterá unida então? E acho que é por isso que nos tornamos tão dependentes dessa chamada UE geopolítica, o inimigo comum que tem a ideia de que nossa unidade deve ser sustentada pelo medo da Rússia, que tem aparentemente o modelo que temos agora de que não é um bom projeto econômico, e então sim, eu tendo a ser muito crítico por causa é por isso que vejo a UE como tendo sim, uma enorme vulnerabilidade à ideologia, porque é tão inerentemente russofóbica, sim, ignora essencialmente o interesse econômico, o interesse nacional, e também é incapaz de reverter nada, porque nós já sempre chegamos a este consenso, onde, de novo, um lado certo, o outro errado. Então, como é que se muda de rumo? É muito difícil. Então não, eu estou muito pessimista. Mas, claro, o Zé cultivando resistência, também tem alguns problemas com isso também. Mas eu quero a sua opinião sobre os outros aspectos disso, a forma como a Europa é retratada, porque também tem todos esses outros elementos de um declínio civilizacional. Europeus estão se tornando autoritários, marginalização da posição política, mídia e, claro, declínio demográfico, imigração em massa. Acho interessante que justo agora é quando multam o Elon Musk, que então essencialmente é visto como a prova A de toda a estratégia de segurança nacional. Vejam o que estão a fazer. Quer dizer, há um desenvolvimento horrível e imaturo ali. Eu não entendo como, tipo, aquilo teria parecido o pior momento possível para eles fazerem isso. Mas acho que sim, o último também é sim a OTAN. Bem, o que é que isso significa? Porque se a UE está, digamos, destinada a enfraquecer, a NATO é então o último pilar do sistema de segurança europeu, mas a NATO também bem, a estratégia de segurança foi bastante explícita ao dizer que não haverá mais obsessão com a expansão da NATO. E que bom que falou do Elon Musk. Expansão, porque ele está atrás desta imposição de cerca de 100 bilhões, seja qual for o valor mensal deles, para avaliá-lo por abusar das suas notícias falsas, da disseminação de notícias falsas ou informações imprecisas. Ele veio a público dizendo que a UE deveria ser desmantelada. Concordo com ele, e há 10 anos eu já escrevia sobre os pontos que você levanta ao falar da missão geopolítica da Europa. É isso que está destruindo a Europa.
E a Europa estava muito bem antes de 1992 e certamente antes de aprovar, apesar da oposição, a Constituição revisada no início deste milênio. Estava bom como a comunidade econômica europeia quando a meta era a prosperidade comum. E removendo barreiras internas, barreiras comerciais e não comerciais, que inibiam a consolidação de um mercado de 400 milhões de pessoas, um dos maiores do mundo, que seria atrativo para o investimento e seria uma força motriz no mundo através do seu soft power. Em vez disso, decidiu mover-se para uma presença de poder duro no mundo, sendo uma potência geopolítica, o que, pelos resultados desastrosos que vemos agora, não deveria ser por todas as razões que podemos abordar. Não tem exército comum e não deveria ter, pois seria, na prática, um exército dominado pela Alemanha. E você tem que perguntar quais, afinal, foram as consequências da Segunda Guerra Mundial. Elas teriam sido apagadas e a Alemanha voltaria a um ponto onde Adolf Hitler ficaria muito feliz. Então, a Europa está a seguir um caminho totalmente errado ao procurar ser uma potência geopolítica, que é o que Ursula von der Leyen definiu como sua principal missão no cargo. Agora, estou a perder por um minuto a pergunta que estava a fazer. Pode, por favor, repeti-la para mim? Sim, não, o papel da OTAN, se a OTAN também for reduzida, perderá significado, porque o ponto principal depois da Guerra Fria era que precisávamos preservar o que, bem, perdemos a função. É o que a OTAN deveria fazer, mas para preservar a forma, ou seja, uma Europa centrada na OTAN, tivemos que reviver, dar-lhe uma nova função e acabamos essencialmente com a expansão da OTAN e missões fora da área. Agora, se a expansão for retirada da mesa e os CDU não tiverem mais tanto interesse na Europa ou na OTAN, o que isso significa para a Europa, né? Porque parece que esta nova estratégia de segurança irá impactar, sim, este continente, ou em grande medida. Bem, acho que tudo isso se resolverá bem rápido. Você está pessimista agora. Quer dizer, nós dois temos oscilações do pessimismo ao otimismo. Eu estou peculiarmente otimista neste momento, porque eu espero que o momento da verdade esteja chegando. E o que quer dizer com isso? Bem, você mencionou Orbán de passagem, e Orbán é um grande herói entre toda a comunidade que se opõe à governança hegemónica americano-ocidental do mundo. E ela está caminhando para uma crise, e essa crise será em 18 e 19 de dezembro. Eles tiveram uma reunião em Londres ontem. O senhor Zelensky apareceu lá depois de ter sido bem instruído e bem encorajado pelos três principais personalidades na coalizão dos dispostos, o que resta dela, Starmer, Merz e Macron. E ele é encorajado a rejeitar concessões territoriais à Rússia e tal, o que significa lutar para sempre. Ele se recusa a reconhecer que perdeu a guerra, e esse é o princípio fundamental que impulsiona as recomendações de Trump atualmente, a realidade de que eles perderam a guerra. Nesta circunstância, quem vai pagar pela guerra do Sr. Zelensky em equipamentos e em ajuda financeira para manter seu governo à tona? O cálculo mais recente é que até fevereiro o país estará falido. E se estiver falida e incapaz de angariar fundos, empréstimos de qualquer tipo, então será o fim da guerra. Agora, o que se interpõe entre nós e aqueles 18 e 19 de dezembro, e que nação é responsável por apresentar esta situação de tudo ou nada, preto no branco? A União Europeia segue seu rumo alegremente, ou é explodida. Quem está por trás desta confrontação? Bem, o primeiro-ministro da Bélgica, não o Sr. Orbán. Mencionou Orbán. Orbán tem sido amado, como eu disse, por todos que se opõem à hegemonia americana, por enfrentar a União Europeia e dizer as coisas como elas são, e por viajar 2 vezes a Moscou sem permissão prévia de mim, do senhor.
Merz ou qualquer outra pessoa dentro da União Europeia. Mas em todas as ocasiões em que a renovação das sanções foi proposta, o senhor Orbán votou a favor. Então, onde está a sua tão falada bravura? Porque ele não disse não e tudo teria desmoronado. Ele não o fez. Ele não ousou fazê-lo. Então, eu te digo, eu teria que apontar para outra pessoa que ousou fazê-lo. E essa é uma pessoa muito inesperada. O primeiro-ministro da Bélgica, numa pequena Bélgica, 12 milhões de pessoas. Bem, a Hungria é ainda menor, mas a questão não é o tamanho do país, mas sim o tamanho da pessoa. E esta pessoa é um Flamengo teimoso. E como escrevi recentemente, a senhora von der Leyen, Frau von der Leyen, ou o Führerchef von der Leyen não entende. Embora ela tenha nascido na Bélgica, claro, na parte francófona, em Bruxelas e Chelles. Mas, obviamente, ela não passa muito tempo olhando para os flamengos, porque, caramba, eles são pessoas teimosas, se quiserem. Os italianos têm uma palavra para isso. E é assim que os flamengos são quando se zangam. Senhor, isto não é apenas arbitrário. A personalidade do senhor de Wever, ele está a fazer o que ele deveria fazer. O que as pessoas que o colocaram no cargo fariam, que é defender a prosperidade do país sobre o qual ele governa. E se este empréstimo, o chamado empréstimo, que é na verdade uma confiscação de bens estatais russos na Euroclear, se isto avançar, então a Bélgica ficará exposta a uma responsabilidade que é equivalente a 1/3 do seu PIB anual. E o senhor de Wever, que tem sido um bom sujeito em rodadas anteriores à construção de sanções contra a Rússia e que até mesmo acabou sacrificando a indústria de diamantes de Antuérpia, que é onde está a sua base de poder, e arruinou a indústria de diamantes na Bélgica ao concordar com a sanção em toda a UE à importação de diamantes russos. Ele concordou com isso, mas não concorda com isto. Porque não é apenas uma questão de alguns milhares de especialistas em diamantes e atacadistas e varejistas, é uma questão de o país inteiro ir à falência se esta proposta de von der Leyen der errado. E ela e Merz visitaram na sexta-feira passada o de Wever, jantaram lá. Tenho certeza de que todos saíram com indigestão, porque a reunião não deu em nada. Acabou com a declaração de que seguirão conversando até 18 e 19. Agora, por que isso é importante? O senhor de Wever muito provavelmente dirá direis não nos dias 18 e 19. E o que é que vai acontecer depois? Então, o que provavelmente acontecerá nos dias 18 e 19 abalará a União Europeia até as suas raízes e pode, não digo que vá, mas pode derrubar von der Leyen e derrubar estas instituições europeias podres. Por quê? Von der Leyen está desesperada. Todo o seu capital político está investido na sobrevivência da Ucrânia e na continuação da guerra em curso na Ucrânia até que a Europa se sinta pronta para uma guerra convencional com a Rússia, o que está a 2, 3, 4 anos de distância. Se a Ucrânia for à bancarrota agora, se ela falir e tiver que capitular para a Rússia neste momento, a carreira política dela estará completamente acabada e todos ao redor dela estarão acabados. E todos esses, o grupo dos dispostos? Bem, as carreiras deles estão comprometidas, se não acabadas. Então, o que ela vai fazer agora? Já que esta é a última possibilidade de salvar a Ucrânia, porque conversa não vai resolver. Tapinhas nas costas, não. Talvez não resolva. Eles precisam de dinheiro e armas compram-se com dinheiro. E 200 bilhões em ativos russos congelados são tão tentadores. Ela vai declarar, isto já foi antecipado, ela vai declarar que a votação é feita por maioria qualificada, não por unanimidade. Mas o Sr. Merz já disse publicamente que estará pronto para garantir 45 bilhões de euros do dinheiro emprestado à Ucrânia com dinheiro alemão. Alguns outros países provavelmente também contribuirão. E assim, von der Leyen dirá que tem uma maioria qualificada na UE e por isso será aprovado e ela agora abordará a Euroclear para conseguir o dinheiro. Esse ato levará a ações legais contra ela na UE.
porque nem todos os advogados da UE concordam com ela sobre a constitucionalidade dessa medida e enfrentará a oposição feroz, não apenas de The Weaver, mas do CEO da Euroclear. Nos últimos dias, ela fez algumas declarações muito claras de que a Euroclear se opõe a isso porque compromete a sua posição declarada de neutralidade ao envolvê-los num ato politicamente motivado. Euroclear não diz muito a maioria das pessoas, então vou explicar o que é. Euroclear tem ativos de 42 trilhões de dólares. Em ativos globais. É um repositório para o mundo. A sua parte é detida não apenas por as entidades belgas, é detida por o Fundo Soberano de Singapura, da Nova Zelândia, por muitos pequenos acionistas que ainda não se pronunciaram sobre a sua posição, mas ela já expressou a sua posição. E ela vai a tribunal contra a decisão da União Europeia, não vai haver dinheiro nenhum. Nenhum banco em Swartmund concederia um único centavo à Ucrânia, com base em garantias que são detidas por uma entidade que contesta a remoção desses bens. É um caso completamente perdido. Bem, veremos que tipo de terremoto acontecerá aqui na Bélgica nos dias 18 e 19, mas eu acho que isso poderia abalar as instituições europeias até suas mais profundas raízes. E se algo acabar com a guerra, será o que acontecerá aqui nos dias 18 e 19 de dezembro. Não a conquista russa de Pokrovsk e não os esforços de mediação do senhor Donald Trump, mas se resumirá a um senhor. Bart de Wever, um político belga provincial, conhecido como um nacionalista de bolso, o que significa que ele está interessado no bem-estar de seus eleitores e não em seu ethos como tal. Então, é onde estamos hoje. É meio louco, no entanto, que a Euroclear, que está ela própria, mais ou menos afirmando que isso é ilegal, eles ainda querem seguir em frente com isso sob o pretexto de que podem vendê-lo como, sim, sob algum esquema legal. Deixe-me só perguntar. A última pergunta, no entanto, é como você vê os russos reagindo a esta proposta? Porque isto é... bem, não, desculpe, não é uma proposta. Como eles estão reagindo à estratégia de segurança nacional do seu Asher? Porque isso é algo que eles não viam de forma alguma, desde o fim da Guerra Fria. E eu acho que muitos russos têm se perguntado, sabe, se ele está nos enganando ao argumentar que quer, essencialmente, melhorar as relações com a Rússia e mudar o curso da América. Ou é apenas mais um, sabe, engravatado que aparece e, sabe, diz as mesmas coisas, mas acabará por manter o status quo. Não, Glenn, discordo. Eles já viram isso antes. Viram em 2017, mas não quiseram ver. Eu olhei para o que os russos disseram sobre a NSS e Donald Trump em 2017. Eles não gostaram. Quer dizer, fizeram pouquíssimos comentários, pouquíssimos sobre isso, mas disseram, não, isso não funciona. O que vemos aqui é negociação a partir de posições de força, estava lá. Isso estava no documento. Claro, vinha do lado do Conselho de Segurança Nacional, não necessariamente do lado do Trump, mas estava lá. E então os russos disseram, puxa, isso leva à confrontação. Então não gostamos. Só para lembrar, os russos tinham grande respeito por Henry Kissinger e negociações, a partir de uma posição de força, eram um dos pilares da política externa de Henry Kissinger. É curioso que continuem a prestar-lhe todo o respeito e, ao mesmo tempo, critiquem ferozmente a má ideia que é. E agora, o que dizem? Estão a fingir que nunca resolveram nada assim antes, o que, como eu digo, é mentira, porque os princípios básicos de Trump já existiam em 2017 e o que dizem agora é pura seleção. Eles escolhem o que gostam e têm motivos para isso. Afinal, mas por outro lado, o de 2017 não chamou a Rússia de adversário, falava sobre rivais e concorrentes. É exatamente o que está acontecendo na NSS de 2025. Não há inimigos. Não há personalidades autoritárias que sejam nomeadas, é mencionado apenas de passagem, sem que seja atribuído a ninguém. Ou não há malfeitores ou os chamados eixos do mal.
Então, nesse sentido, eles deveriam gostar disso. O que eles deveriam realmente apreciar é que o senhor Trump está dizendo tudo aquilo que um realista diria. Não deve haver intervenção nos assuntos internos de outros países. Esse é o princípio fundamental da Paz da Westfália e uma questão fundamental na escola realista de assuntos estrangeiros. Está neste NSS de uma semana atrás. O que os russos estão fazendo é escolher a dedo. Eles estão muito felizes por não serem mencionados em lugar nenhum como inimigos e que o Sr. Trump esteja falando a favor da sua integração no Ocidente ou reintegração na comunidade empresarial ocidental e de relações normais com os Estados Unidos e com a Europa. Isso eles gostam muito. É interessante. Bem, eu acho o conceito de multipolaridade interessante, mas uma coisa que se destaca também é exatamente essa questão da ideologia, porque é por isso que é importante para os europeus, mas é odiado pelos russos, é quando os europeus ouvem valores, eles veem isso como os fundamentos de um permanente. A parceria com a Europa, algo que transcende o interesse nacional, mais crucial num mundo multipolar, onde interesses nacionais divergem, e os valores são o cimento que une América e Europa. Mas para os russos, quando ouvem valores, tudo o que ouvem é a ausência de pragmatismo e diplomacia, porque valores são sempre bons contra maus, é sempre preto e branco, bem e mal, e não há espaço para o entendimento mútuo. Não há espaço para diplomacia, não há espaço para compromisso, e tudo se torna esta política externa extremamente confrontacional, onde buscamos a paz através de, derrotar a Rússia, que é o que temos feito nos últimos 4 anos. Então é interessante que, uma vez que os valores surgem, isto é, onde europeus e russos estão, sim, bem divididos. Você tem algum pensamento final antes de encerrarmos? Bem, eu penso que se Donald Trump tivesse dito pessoalmente a Vladimir Putin qualquer uma das ideias apresentadas nesta Estratégia de Segurança Nacional, NSS, quando se encontraram no Alasca, isso explicaria por que Putin não deu ouvidos a nenhum dos céticos ao seu redor que duvidavam da sinceridade americana sobre quem pensou que a América tinha desistido da diplomacia e ele prosseguiu contra as probabilidades e contra uma situação que não parecia muito favorável. Ele prosseguiu para esperar por um acordo com os Estados Unidos. Adiante. Isso explicaria muito. Bem, obrigado por partilhar a sua opinião sobre esta estratégia de segurança. Sim, um documento verdadeiramente histórico. Quer dizer, não está a ser muito celebrado aqui na Europa, claro, mas parece que são o seio a ajustar-se ao mundo como ele é, mesmo que, obviamente, tenha alguns problemas profundos. Com isso também, suponho, sim, toda a doutrina Monroe, o renascimento da doutrina Monroe, que pode ter consequências muito infelizes, mas vamos deixar isso para a próxima vez. Muito grato.